Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Namastê. Bom, vamos dar início a um curso, um seminário que vai ter muita, mas muita pergunta, eu tenho certeza de vocês, e muita curiosidade de todos em saber como é a vida após a morte, né? O que é que acontece do outro lado? Como é que funciona tudo? Então nós vamos tentar, nessas 3 aulas, cada aula atentar para um setor. Então, nós vamos começar hoje da seguinte maneira. Eu morri. E agora? Estou do outro lado, morri. Para onde eu vou? E eu vou conversar assim, com vários tipos de pessoas. Vou apresentar para vocês vários tipos, porque não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Esse pós-mortem. Ele tem coisas muito diferentes. Tá? Então, por isso nós temos que ir com calma, conversar, né, dialogar, para que vocês possam entender perfeitamente o que acontece após a morte e como é a vida lá, como que é aquela sociedade, né, em vários níveis. Então, como eu já coloquei para vocês, né, o nosso projeto Terra, ele vai dar uma noção. Então, tudo que nós chamamos, né, de umbral se encontra na superfície densa da Terra. Umbral. Ok? Tudo que está neste primeiro nível acima da Terra, até uns 500 quilômetros de altura, nós chamamos de penumbral. Vocês não queiram saber a diferença que é aqui e aqui. É monstruosa a diferença daqui para aqui. Ok? Então, muito bem. Então, nós vamos analisar o seguinte. Aqui está a cidade, nosso lar, que vocês assistiram no filme. Bom, nós temos muitos tipos de pessoas após a morte. Né? Muitos tipos de pessoas após a morte. Tá? Então eu vou pegar uma pessoa. Eu vou pegar do extremo já, vou pegar uma pessoa que é muito ruim e tem um karma muito pesado. E ateu. Bom, por quê? Porque tem vários, você pega um assassino, você pega uma pessoa ruim aqui, uma pessoa que só sacaneou os outros, saca? Torturou, matou, pega aqueles generais alemães da Segunda Guerra Mundial, você não tem nem onde pôr os caras, entendeu? A coisa é tão brava que você não tem onde pôr, você precisa levar ele fora da terra, sabe? Que a perseguição é muito em cima dos caras depois, o ódio. Né? Então, uma pessoa muito ruim, tal. Então, o que acontece? Ela morre. Em primeiro lugar, existem locais na Terra, na superfície, são cidades astrais umbralinas. Então, vamos para cidades astrais umbralinas. Essas cidades astrais umbralinas, elas são construídas em regiões muito distante de tudo. Ou desertos onde não vai ninguém, montanhas onde não vai ninguém, sabe? Okay? Porque, para não misturar a vibração, porque ela é muito próxima, ela é na superfície do nosso planeta. Tá? Então eles escolhem regiões distantes, regiões desertas ou até regiões subterrâneas para fazer isso.
Por isso que às vezes as pessoas ficam em regiões esquisitas, parece que é aquele inferno, tal, porque são regiões construídas longe do ser humano, para deixar eles isolados, né? Então essas pessoas, elas morrem e acordam nesses locais. Né? No filme Nosso Lar, né, do André Luiz, ele conta que ele acorda num lugar assim, após a morte. E ele acorda muito, muito doente. Com o corpo todo arrebentado, aquele corpo astral todo adoente, né, com o estômago dele como se estivesse saindo para fora, aquela coisa horrível. E ele vivendo daquele jeito. E muita de gente, aquele vale, todas as pessoas vivendo na mesma condição. É o tipo do inferno de Dante. Você entendeu? É pior, porque há uma doença e não tem como tratar. As pessoas não sabem. Né? Fruto de todo o mal, de todo o ódio, de toda coisa jogada no corpo espiritual. Entendeu? Toda a vibração negativa que foi sendo arrecadada durante uma existência. Porque essas pessoas já são muito odiadas após a morte. E, né, às vezes elas são perseguidas no astral pelos seus próprios inimigos que estão no mesmo lugar. Você está entendendo? Vamos pensar na Idade Média, ou na Idade mais antiga, aquelas guerras que existiam entre duas tropas, e essas duas tropas se matavam. Para onde iam todos os espíritos mortos? Eles iam para lugares onde eles continuavam a guerra. Eles continuavam a guerra. Aí eles percebiam que os seus corpos não morriam. Por mais que eles tentassem se matar uns aos outros, eles não conseguiam destruir mais uns aos outros. Mas o sofrimento permanecia, a dor permanecia. A dor da batalha, a dor do ferimento. Mas eles não conseguiam encontrar mais a morte. Olha que situação. Isso às vezes passava durante anos. O André Luiz, ele diz que passou 8 anos neste lugar. É o que está no livro. Por uma pessoa que era um cientista, que era uma pessoa muito inteligente, mas extremamente materialista, e talvez, a gente não conhece, não dá para falar isso, né? Mas pelo filme, pelo livro, extremamente arrogante. Né? Nada de caridade, não fazia nada disso, só por fama, ego, sucesso, dinheiro, entendeu? Isso tem um preço no mundo espiritual. Então, essas pessoas vão viver em regiões muito complicadas, onde todas as doenças, todas as síndromes, todos os ódios continuam ali sendo consumidos. Como que eu saio dali? Quanto tempo um homem passa ali? A pergunta é, quanto tempo aqui na Terra ele permaneceu nessas mesmas condições e não procurou mudar? Como que do outro lado ele vai conseguir rapidamente sair daquela situação? O que ele tem que fazer que não fez aqui? Às vezes ele não faz, ele continua gerando ódio, gerando raiva, disputando, convocando pessoas, forma tropa, tal. Os caras formam tropa para brigar entre eles lá. Né? Porque às vezes você é o indivíduo, né? Você é um comandante. Um monte de soldado seu morre. E do inimigo também. Então a guerra, e você é o comandante. Você junta aquela tropa e quer brigar, quer arrebentar. Certo? Olha que louco. Não dá para ir nesses lugares. Sozinho vocês não podem ir nesses lugares. Tá? Vocês não podem ir sozinhos nesses lugares, vocês são totalmente destruídas. Não que você vai te arrebentar, vai.
você é atacada por esses seres. Né? Ainda mais, puta lugar desse, o nego tudo fudido, uma menininha bonitinha, toda tchan. Os negros, vai de pau em cima. Né? E essas cidades astrais, eles são divididas por áreas. Hoje eu estou falando, vou falar mais do umbral para vocês, tá? Após a morte. Amanhã eu falo do penumbral, depois nós falamos dos planos superiores. Right? Após a morte. Então, são divididos em áreas. Como assim dividido em áreas? Eu vou explicar para vocês. Ela é muito grande. Ela é tão grande, né, que você não sabe sair dela. Ela é muito grande. Você não sabe onde é a saída disso aí. Você não sabe nem como você entrou e você não sabe nem como sair. É como se estivesse num planeta, você está no planeta, como é que sai da Terra? Não tem como sair da Terra, certo? Né? Então, ela é dividida assim, em setores. Tá? Vamos supor que nesta região a gente coloca, né, suicidas. Só para ter uma ideia. Vale dos Suicidas, como chamam os espíritos. Vamos supor que nesse setor aqui a gente coloca, né, bandidos e assassinos. Né? Bandidos e assassinos. Aqui, autodepressivos. Pessoas autodepressivas, muito depressivas, do pânico, e morre aqui. Tá? E ela não é gente boa. Porque gente boa, mesmo com problema, a gente tem outro lugar para elas. Tá? Pessoas, vale dos viciados em sexo. Tem o vale dos viciados em sexo. O cara que só pensa nisso, só vive nisso, ninfomaníacas, tá, viveu aqui a vida inteira em função disso. Tá? E assim por diante, né, nós vamos encontrar, né, toda uma gama separada por setor, porque é mais fácil deles lidarem, do Plano Astral lidar com isso. Eles vão selecionando e colocando as pessoas nesses vales. Né? Por exemplo, que vale que estava o André Luiz? Ele foi considerado um suicida, porque, sendo um médico, ele mais do que ninguém sabia os efeitos do cigarro e da bebida que ele usava. Né? Ele era um fumante, né? E bebia muito. Se tornou até, talvez, um alcoólatra, vamos lá saber. Né? E aí, ele morre com câncer no intestino, acho que no intestino, no estômago, não sei, difícil saber. E ele leva isso para o corpo astral dele. E lá naquele vale ele fica todo ferrado, todo sem saber o que fazer. Não tem hospital, não tem isso, não tem nada. O cara tá lá e não morre. Como reverter esse processo? Né? E aí ele tentava conversar com as pessoas, tinha medo das pessoas, tinha outras pessoas, né, toda confusa, perdida também, parecendo louca, maluca. Aqui tem vale também dos doentes mentais, né? Certo? Tipo o Vale dos Loucos, né? Que tem uma terapia muito mais complexa para consertar. Não, vocês não iam gostar de passear uma semana lá. Né? Oi? Eu estou falando, esse é o pior. Tem outras cidades que são melhores. Essa aí eu estou falando, vou lá para o fundo do poço mesmo. Imagina aquele ódio do Estado Islâmico, aquelas pessoas cortando a cabeça de outro, matando por ódio, o Estado religioso, onde será que vai? Eles continuam a guerra do outro lado, sabia? Eles ficam naquelas cidades guerreando. Eles ficam guerreando, viu? Por deixar lá. Até eles começarem a buscar por si só, pelas suas próprias escolhas, um caminho.
É só você perceber quando que você mudou. Quando você quis. Não desceu nenhuma nave do espaço e falou, agora você vai para esse caminho. Certo? Ninguém apareceu na sua frente e falou, agora você vai por aqui. Nessas regiões do astrais é a mesma coisa. Tem regiões, aí, de vez em quando, nessas regiões, desce espíritos de luz do penumbral, mas eles não são espíritos umbralinos, eles estão coordenadores lá, né? Eles vão tentar resgatáveis. Ver se tem alguém que está pronto para sair daquele lugar.